Novamente, desculpe aí, mas a minha inteligência não chegou ainda a essas sofisticações da informática. Mas o Rosati me convidou para falar sobre as neuropatias periféricas, polineuropatias. As neuropatias periféricas ocupam o quinto lugar entre as doenças neurológicas. Parece que 14% das doenças neurológicas correspondem às neuropatias periféricas. Entretanto, as neuropatias periféricas... Marcelo, está passando o slide, não, Marcelo? Sei lá. Para que vocês saibam, estão vendo os slides? Sim, estamos vendo. E passou o segundo. Então, para vocês verem, a neuropatia periférica está tão desenvolvida que hoje em dia temos vários livros clássicos só sobre neuropatias periféricas. Por exemplo, esse primeiro é um clássico do professor Dick, do professor Thomas, o segundo, o professor Peter Donofrio, e o terceiro, recente, que saiu agora, da coleção do Henry Book, só sobre neuropatias periféricas. E existe o Atlas, e esse aqui é nosso. Nós fizemos há pouco tempo, nós editamos um livro aqui no Brasil, o primeiro brasileiro, sobre essas neuropatias periféricas. E existem revistas especializadas, vejam bem, o Moçoneiro, que sai mensalmente, o Journal Peripheral Nerve Society, que é a revista da Sociedade Neuroperiférica, que sai 3 em 3 meses, Neuromuscular Disorder, Clinical Neuromuscular Disease e outras mais. O sistema nervoso periférico, ele é compreendido por raiz anterior, que vocês estão vendo aqui, a raiz motora, a raiz sensitiva e a junção com o músculo. Inclusive, pelo esse esquema, a ponta anterior da medula, onde fica a sede do neurônio motor, faz parte também do sistema nervoso periférico, assim como o gânglio da raiz dorsal. Então, aqui são os dois gânglios, as duas células principais, a ponta anterior e a célula do gânglio. Mas, entretanto, nós não vamos falar todas as neuropatias periféricas, que são várias, desde lesões radiculares, do plexo, as lesões de um nervo só, vários nervos não simultâneos e poligâmios neuropatias. Mas vamos falar sobre as simétricas. As simétricas compreendem as polineuropatias, as polirradiculopatias e as polirradiculoneuropatias, isso é, o acometimento simultâneo da raiz e do nervo periférico. Para vocês verem, as neuropatias, nós, há muitos anos, no Hospital Universitário Antônio Pedro, levantamos 1.034 pacientes de ambulatório, de polineuropatias isoladas. A principal causa, que não é só a nossa, no mundo todo, mesmo nos países do terceiro mundo, o diabetes é a grande causa. O neurologista não vê todos esses casos, porque muitas vezes, a maioria das vezes, é vista pelos endocrinologistas. Mas os casos mais complicados chegam para nós. Segundo lugar, as desmielinizantes, bem mais baixa, as infecciosas hereditárias, que tem um caso sobre elas, são muito frequentes, etílio carencial, que caiu muito com a Bolsa Família, as doenças sistêmicas e as vasculites. Qual é o quadro clínico das polineuropatias? De modo geral, as polineuropatias mistas, elas compreendem sinais e sintomas motores, sinais e sintomas sensitivos e sinais e sintomas autonômicos, já que os nervos periféricos carregam também as fibras nervosas responsáveis pela desautonomia. Os sinais motores positivos, o que o paciente reclama do médico? E o médico observa as miofasculações, que não são a panágio da ponta anterior da medula. Elas podem ocorrer também na raiz motora, que é fácil verificar embaixo da pele. As fibrilações são miofasculações maiores, no entretanto, são vistas somente na eletromiografia. A cãibra também não é específica de polineuropatias. Outras doenças do sistema nervoso central também podem cursar com cãibra. Entretanto, nas neuropatias é mais frequente. As mioquimias são pequenas contrações de um músculo só que nós verificamos. As mioclonias, nós verificamos, às vezes, mioclonia segmentar. São as mioclonias que disparam em um músculo só. Os espasmos, e, finalmente, não é também específico das polineuropatias, nós temos a síndrome das penas inquietas, por exemplo, na polineuropatia diabética, na polineuropatia urêmica. A síndrome das penas inquietas é um sinal frequente. O quadro motor, nós vamos verificar que o paciente pode estar tetraparético, isso é,
uma paresia dos 4 membros, paraparesia só membros inferiores, tetraplegia são as mais graves, ou paraplegia restrita aos membros inferiores. Agora, ela pode, geralmente, a polineuropatia, ela acomete mais a musculatura distal. Existem exceções que vocês vão ver aqui. E mais a musculatura extensora. Daí, quando o paciente andar, ele tem aquela marcha escavante, principalmente nos pés, que geralmente elas começam nos membros inferiores. Mas o quadro sensitivo. O que o paciente se queixa? É muito frequente. Dor, parestesias. Parestesias é um termo muito genérico. O paciente pode se queixar de fisgada, pontada, queimação, ardência, sensação de estar algo apertando o pé, sensação de estar colocando o sapato, sensação de estar tirando uma meia, queimação na sola dos pés. Quer dizer, todos esses sintomas fazem parte das neuropatias periféricas. A hiperestesia plantar é mais encontrada nas polineuropatias tóxicas. E, passando o estilete na planta do pé, o paciente reclama de dor. Toda a compressão muscular e, finalmente, a hipoestesia que nós encontramos no exame da sensibilidade e chamamos de meias e luvas. Essa hipoestesia, vamos ver daqui a pouco, ela, geralmente, nas polineuropatias axonais, ela tem a característica de ascendência, isso é, ela é dependente das fibras mais grossas. Ela começa nos pés, sobe até os joelhos, dos joelhos vai até os membros superiores, e depois os nervos maiores são do abdômen. Então, vem aquela hipoestesia vental. E aí, se a doença persistir, vai para o nervo trigêmeo, lá em cima do fórtex, na calota craniana. Então, é chamado de hipoestesia comprimento dependente. O sintoma sensitivo positivo. Nós falamos, parestesia, dor. A dor pode acontecer, a dor neuropática, às vezes difícil o tratamento, como vamos dizer. Alodine é a sensação que você estimula com estímulo tátil e o paciente reclama de dor. Então, é outro sinal importante. As disestesias, a hiperalgesia, onde dói, você estimula, sente mais dor, e a hiperpatia, que são dores espontâneas que o paciente sente no segmento. O quadro clínico. Nós vamos contar outras coisas. Hipotonia, lógico, hipotonia porque nós estamos lesando o nervo periférico e o tônus está diminuído. Os reflexos profundos podem estar diminuídos ou abolidos, ou mesmo presentes, que eu não coloquei aqui, mas vamos ver que na polineuropatia de fibra fina, os reflexos profundos estão presentes. Os nervos cranianos nada mais são do que nervos periféricos que nascem no tronco cerebral, pode ser afetado, principalmente o sétimo e o décimo. Se fibra pega somente as fibras grossas, sensitivas, o paciente vai ter uma ataxia. Ele vai ter sinal de Homber, ele não sabe a noção de posição segmentar, ele não vai sentir a vibração. E existe caso, nunca vi, em que a doença está restrita aos membros superiores. Nunca vi. Vi mais os membros superiores, mas pode estar também restrita aos membros superiores. E, finalmente, o distúrbio de sudorese. Vocês vejam aqui, a desautonomia. Sudorese, aqui várias áreas do corpo que o paciente pode referir. Sudorese, distúrbio pode ser hipohidrose ou pode ser, ao contrário, hiperidrose. É muito difícil o médico examinar a sudorese generalizada. Somente com aparelhos especiais, colocando um caixão em que nós colocamos uma temperatura muito quente, colocando uma substância na pele, que nós vamos ver esse distúrbio da sudorese, mas na prática ninguém faz. As amiotrofias, que a ponta anterior da medula, o nervo também tem função trófica, a pele se altera, fica luzidia. Nós temos alterações do ritmo cardíaco, distúrbios sinterianos, principalmente naquelas que têm muitos distúrbios autonômicos, disfunção erétil. No caso mais graves, em que a sensibilidade dolorosa está afetada e o paciente usa muito a planta do pé, pode formar um mal durante plantar. E, finalmente, mais raramente, devido à desnervação das articulações, pode aparecer uma lesão articular chamada artropatia de Charcot, em que o paciente fica edemaciada, ela fica tumefeita, mas não dói. É a artropatia de Charcot. Bom, o mecanismo das polineuropatias. Vocês estão vendo aqui, isso aqui é um axônio e aqui é a ponta da célula nervosa. Aqui é a célula nervosa, o axônio aqui é amarelo e em volta a mielina. Então, aqui vocês estão vendo uma fibra normal. Aqui, segunda aqui é normal.
mas ela, aqui em cima, lesou o axônio. Então, essa é uma polineuropatia por lesão do axônio. Então, são as polineuropatias axonais. Entretanto, às vezes a lesão é da mielina, como vocês veem aqui. Está faltando mielina aqui, está faltando aqui. Aqui, ó, falta, tem um segmento que não tem mielina, aqui tem vários segmentos sem mielina, então é chamada desmielinização. Essa desmielinização, ela pode ser segmentar, como vocês estão vendo aqui, ou ela pode ser difusa, todos eles, como ocorre nas polineuropatias hereditárias. Ou então, elas podem ser mistas. O que são mistas? É aquelas que começam por lesar o axônio, mas acabam acometendo a mielina. Ou então, acometer a mielina e acaba por lesão axonal, e, na realidade, a gente acaba não sabendo onde começou o processo. Mas, recentemente, verificaram, de uns 3 anos para cá, que algumas polineuropatias melhoram rapidamente quando se institui o tratamento. Por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré, ela melhora espontaneamente, às vezes. E, às vezes, com a imunoglobulina, uma semana está bem. Por quê? Porque a lesão não foi nem mielina, nem no axônio. A lesão foi no nódo de Ranvier, chamada nódos paranodopatias. É a coisa mais moderna que existe. Então, aquelas que nós interpretávamos como axonais e que melhoram muito rapidamente, ou então como mielínicas, que melhoravam muito rapidamente, nada mais são do que paranodopatias por lesão de vários anticorpos que agem nessa região aqui. Então, ainda mais, as polineuropatias nós classificamos na prática clínica em adquiridas e hereditárias. Adquiridas são mais frequentes no adulto. Já as hereditárias são mais frequentes na criança. Mas vamos ver que no adulto também existem hereditárias e na criança também existe. Quando nós nos encontramos com o paciente com a neuropatia, nós temos que perguntar sobre a fraqueza, como é que ele anda, está com dificuldade de andar, se ele tem parestesias, que podem ser devidas às fibras finas ou às finas grossas, se ele tem dor e se ele tem distúrbio do sistema nervoso autonômico. E a anamnese deve constar ainda de ver se o paciente tem outras alterações que contribuem para a etiologia da polineuropatia. Diabetes, doença tipo cognitivo, alterações da pele, que no nosso meio é muito comum, as elias, doenças endócrinas, insuficiência renal hepática, se ele já sofreu uma laminectomia, se ele for operado de síndrome do carro, qual é o fármaco que ele está usando, que tem muitos fármacos que são neuropáticos, neoplasias, as paraneoplásicas, finalmente, não esquecer a transfusão de sangue. Tem 2 vírus que acometeram as populações mundiais, e um deles, mais nos países tropicais, foi o vírus HTLV1, que foi transmitido por sangue, e o vírus HIV também. Entretanto, nós temos ainda em nosso meio muitas polineuropatias por vírus C. Na anamnese ainda vamos ver a ocupação, por exemplo, dentista, óxido nitroso, pintores, chumbo, fazendeiros. Eu tenho 4 casos de fazendeiros no interior que davam banho de gado de calção, sem nenhum armamentário, e que usaram órgão fosforado, fábrica de bactérias, fábrica de baterias, desculpe, chumbo, fábrica de calçados, órgãos fosforados. Órgãos fosforados são muito frequentes na lavoura, como eu falei. Indústria de plástico e, finalmente, esterilização de materiais cirúrgicos. Vou contar esse caso daqui a pouco. Seguindo, nós temos que ver também se o paciente fuma, paraneoplásia, alcoolismo, é mais carencial do que etílica, promiscuidade sexual, existiu muito do HIV, excesso de medicações, vitamina B6 em excesso, dá uma lesão do gânglio da raiz nervosa, poliganglioneuropatia dolorosa, muita dor. Acima de 200 miligramas por dia já pode causar uma polineuropatia dolorosa. As drogas, principalmente a cocaína, por vasculite, o HIV também pode dar polineuropatia por vasculite ou Guillain-Barré, pode dar outras polineuropatias desmiesantes. E, finalmente, perguntar se o paciente tem dieta vegetariana, que uma das causas mais frequentes desse paciente é a deficiência de B12, que ocorre também em idosos. Uma das causas mais frequentes de polineuropatias por idosos é a carência de B12. Temos que investigar quando começou, se o paciente, quando criança, tem dificuldade para correr, praticar esporte, porque isso aí vai nos levar a pensar numa polineuropatia hereditária, tipo Charcot-Marie. Se ele nasceu com pés defeituosos, se ele tinha dificuldade com sapatos, se ele tem dificuldade de levantar quando criança, tudo isso é importante para determinar. E quando nós nos deparamos com a polineuropatia, que nós supomos ser hereditária, nós temos que investigar
a árvore genealógica. Por exemplo, a doença é dominante, ou a doença é recessiva. Casamento consanguíneo, às vezes, vários têm. Ou então, se a doença é ligada ou se a doença tem ao X, ou se a doença tem uma herança mitocondrial, que agora está sendo muito estudada, até algumas neuropatias são de natureza mitocondrial. Temos que também saber se o paciente, a instalação foi súbita, subaguda ou crônica. Vejam bem, aguda até é considerada aguda nas polineuropatias até 4 semanas. Subaguda, mais de 4 semanas, no mínimo 2 meses. E crônica são as mais frequentes, aquelas de instalação lenta. As agudas, quais são as agudas que nós temos que pensar em primeiro lugar? Primeiro, a síndrome de Guillain-Barré, que é a causa mais frequente de paralisia súbita no mundo. E é mais frequente depois que a poliomielite foi erradicada. A porfiria aguda intermitente. Ela é curiosa, a porfiria, porque a paralisia da porfiria é mais nos membros superiores. E tem alguns outros sinais e sintomas clínicos que denotam. Por exemplo, só para contar um caso, eu fui atender uma vez em Caxias uma paciente diagnóstica de Guillain-Barré. Era funcionária da UFRJ, que fez uso de um medicamento para náuseas e vômitos, acho que foi o metoclopramida, e desenvolveu uma tetraplegia. E achavam que era Guillain-Barré. Quando eu fui vê-la no UTI, o saquinho de urina dela era diferente dos outros, o dela era vermelho, já não é o comum. Quando eu fui falar com ela, ela estava delirando, que é uma alteração que se encontra nas polineuropatias pela porfirina. E, finalmente, a eletromiografia era axonal. No nosso meio, Guillain-Barré é mais desmineralizante. Então, eu falei, vamos ver a porfiria. E realmente era a porfiria. As cenicais ainda são frequentes. Eu tenho 3 pacientes envenenados por parentes por acenical. Uma foi um paciente de classe alta de Ipanema, que o esposo, ela de vez em quando internava com náuseas e vômitos. Voltava para casa, melhorava. Depois voltava para o hospital de novo com náuseas e vômitos. Voltava para casa, melhorava. Um dia, ela voltou para casa, não teve mais nada, porque o marido foi viajar para a Europa. Ela era intoxicada pela acenical e desenvolveu uma polineuropatia axonal. A radiculopexpatia diabética, eu coloquei aqui em polineuropatias agudas, que ela pode ser simétrica e bilateral. É também instalação aguda. Muito frequentemente é confundida com problemas da coluna vertebral. Mas quando vocês veem um paciente diabético que faz uma paralisia proximal dos membros inferiores, lembrar da radiculopexpatia diabética, que é de evolução boa. A amilotrofia nevrálgica é assimétrica, não vou falar sobre ela. As polineuropatias crônicas, mais frequente, não tenha dúvida, é o diabetes. A polineuropatia inflamatória determinante crônica, muito estudada na Europa, ela é rara. E como a incidência é um pouco maior do que a síndrome de Guillain-Barré. Mas é importante o diagnóstico, porque tem tratamento. O diagnóstico deve ser feito com muita cautela, porque o tratamento, existem 3 fatores que melhoram. Os corticosteroides, que não pode ser dado por longo prazo, a imunoglobulina e a plasmaférese. As polineuropatias hereditárias, vejam bem, a doença Charcot-Marie-Tooth, foi descrito por esse Charcot-Marie-Tooth na Inglaterra, em cada 2.500 indivíduos, um tem essa doença. Pode passar desapercebida quando é muito benigna, mas, por vezes, essa se manifesta com todos os sinais e sintomas. As idiopáticas ainda compreendem 30% das polineuropatias. 30%. Eu me lembro que o professor Thomas tinha um ambulatório de polineuropatia de causa desconhecida, mas 30% dos casos ele não conseguia identificar a causa, mas hoje está sendo muito ajudado pela genética molecular. Nós conseguimos, através de exame genético, identificar muitas polineuropatias hereditárias. E, finalmente, em nosso meio ainda, nós vemos a lepra. Chamar de lepra, mas o nome oficial é Hanseníase pela Mercosul. Não se fala mais lepra. E medicamentos? Eu não vou falar sobre todos eles. Mas, veja, cada dia tem um novo medicamento. Agora é o bortezomib. As estatinas, tem gente que não acredita, mas outros acreditam. O fato é que se o paciente está tomando estatina, tem dormência nos pés, parestesias, reflexo aquileu abolido, está tomando estatina, eu tiro a estatina, 2, 3 meses ele melhora, não tem dúvida que deve ser. A hidrazina, durante muito tempo, foi uma das mais comuns. Realmente, todos esses medicamentos aqui podem dar, daí, na anamnese, indagar com muita minúcia quais medicamentos que o paciente está usando. Aqui são os metais, arsênico, chumbo, tálio, mercúrio. O mercúrio agora está contaminando os indianomanes. O chumbo, uma vez eu vi 2
dois irmãos pintando com tinta base de chumbo, só de calção, e desenvolveram a polineuropatia, que é mais dos membros superiores. E os agentes industriais, só contar esse caso aqui, era um paciente que trabalhava numa fábrica de esterilização de material cirúrgico, a frio, e ele começou a ter dormência nos pés, porque ele trabalhava na máquina. Ao lado dele também tinha dormência, mas não nos procurou. Esse aqui nos procurou no Hospital Antônio Pedro, e nós examinamos e vimos que era intoxicação pelo óxido de etileno. Fomos na fábrica, mas o indivíduo não quis deixar nós entrarmos. Depois ele chamou porque tinha consertado os aparelhos. Órgãos fosforados, que eu já falei, tricloretileno, hexacarbono. Tem vários produtos industriais provocando. Na ectoscopia do paciente, agora passando para o exame físico, nós temos que ver mal perfurante, nós temos que ver mancha hipopigmentada na lepra, na sarcoidose. Se o paciente tem hiperpigmentação, carente de B12, que é mais comum, mas outras duas mais raras, que é o póens. Se tem púrpura, há pouco tempo eu tive um paciente com púrpura e que era uma vasculite. Crioglobulinemia pode dar tenoliveso reticular, uma doença muito rara, doença de Hepson, dá uma ictiose, angioqueratoma, doença de porfiria variegata, vesículas e bolhas, alopecia, já vi um caso no Hospital Antônio Pedro, tinha tudo pelo talho, foi intoxicado pelo talho, que não se vê mais hoje em dia quase. Alopecia, distúrbios mentais, polineuropatia, delírio, eram intoxicados pelo talho, tentativa de suicídio. A neuropatia axonal gigante, o cabelo mais em crianças, o cabelo que é quebradiço, linha de Miss, todas as toques podem dar, mais os arsenicais, e a unhas em relógio, principalmente o DPLC. O DPLC foi estudado por um neurologista, Lúcio Finkel, em que ele verificou que o DPLC pode dar neuropatia periférica por hipóxia dos nervos. O professor Thomas foi chamado na altitude do Peru para verificar pacientes com neuropatia periférica, dormência de dor nos pés. Examinou, fez a eletromiografia. O que ele fez? Mandou descer para Lima. E muitos melhoraram, que era por hipóxia. Então, pensar também no DPLC. Aqui, ectoscopia, vem aqui a perna em garrafa de champanhe invertida, que não é patognomônico, mas muito sugestivo, doença de Charcot-Marie, um mal fluente plantar, o pé cavo, é o pé escavado da doença de Charcot-Marie, a escoliose também, aqui o Charcot-Marie, aqui a hipertrofia das panturrilhas, uma forma típica de Charcot-Marie, e uma atrofia das mãos, em outras entidades. No exame físico, nós vamos ter ainda as úlceras genitais e orais na doença de BC, no AIDS, alterações típicas, secura da mucosa da Simi-Jogen, muito frequente. A Simi-Jogen atualmente constitui a doença inflamatória, a doença autoimune mais frequente de dano em neuropatias periféricas, vários tipos de neuropatias periféricas. Também danos de mefação aos grãos salivar, como essa. Língua despapilada é frequente na carência de vitamina B, e na doença de Tanger, muito mais rara, eu nunca vi uma, mas tem se citado amidas alaranjadas. Alterações oculares, na Simi-Jogen, óleo seco, e outras mais, que eu não vou entrar em detalhe, viu? Mas a catarata, a doença de Hepson, inchação do cristalino, atrofia óptica, pode ocorrer de Charcot-Marie e retinopatia pigmentosa. São alterações que o neurologista é obrigado a verificar o fundo do olho desses pacientes. Aliás, só um apêndice, quem faz neuropatia periférica, ele deve saber examinar o paciente, fazer uma boa anamnese, examinar o paciente, tentativa diagnóstica, fazer eletromiografia. Eu não faço eletromiografia, mas sei interpretar. Esse é um dos defeitos meus, não fazer eletromiografia. Se necessário, fazer a biópsia de nervo ou de pele e saber interpretar a biópsia. Na Europa, quem interpreta a biópsia de nervo não é o patologista, é o neurologista. Ele que está vendo toda hora, ele vê o paciente, ele tira o nervo, ele faz a cirurgia do nervo e ele vai ver a patologia com colorações especiais. Nós temos polineuropatias predominantes motoras, quase nada sensível. Por exemplo, a neuropatia multifocal motora. Essa daqui é mais assimétrica, não vou falar nela. Doença Charcot-Marie, a maioria mais motora, pode ter alterações sensíveis e discretas. O chumbo também é muito mais motora. Agora, temos aquelas que são proximais e distais, isso é, a fraqueza dos membros inferiores é na musculatura proximal e distal, como o síndrome de Guillain-Barré, são as desmineralizantes. Na polineuropatia desmineralizante inflamatória crônica, também os ingleses são iniciais de crise, e a porfiria aguda limitante, outras porfirias também têm fraqueza proximal e distante, apesar de ser axonal. Nós temos as simétricas. As simétricas são as que nós estamos falando hoje.
né? Por exemplo, Guillain-Barré, PDC. Agora, assimétricas, plexopatia diabética. A plexopatia diabética, às vezes, é simétrica. Eu falei da radícula, plexopatia diabética. Ela, quando pode ocorrer nos dois membros, simétrica e sem dor. A maioria das vezes ela é unilateral e com muita dor, mas às vezes é sem dor. A amiotropia nevrálgica, HNPP, que é uma paralisia de nervos, o indivíduo já nasce com um gene patológico, toda vez que ele comprime o nervo em posições errôneas, ele vai fazer uma paralisia desse nervo e recupera parcialmente até deixar alguma sequela. E as infiltrativas, que são as vasculites. Mais sensitivas, quer dizer, aqui quase não temos alterações motoras. Às vezes, a fraqueza restringe a extensão do polegar do pé, só. Mas ela é chamada predominantemente sensível, que domina. Pode ser pelo HIV, hepatite B e C, amiloidose. A amiloidose no Brasil é comum pela imigração portuguesa, amiloidose hereditária, começa com dormência, queimação nos pés, anestesia dolorosa térmica, sem alterações motoras. A cisplatina, também é muito usada como fármaco, nós vemos também mais sensível, é a neuropatia sensível autonômica hereditária, que é muito rara. Em 10 anos você vê um caso, nem vou falar nessa. Quanto à localização, ela pode, igual eu já falei, pode ser distal, sarcoma-ri, tóxica, metabólica, ou pode ser proximal e distais, esse slide é repetido. Ela pode ser ascendente, a maioria das vezes é ascendente, começa nos pés, sobe, acomete os braços, acomete o tronco. Mas podem ser descendentes. Eu vi um caso só de síndrome de Guillain-Barré, que começou na face, acometeu os membros superiores e depois os inferiores, mas é muito raro. Então, aqui mostrando a vocês que as polineuropatias sensitivas têm dois tipos. Fibras largas são as fibras mielinizadas. Vem aqui o axônio, aqui a mielina, e são fibras largas. Pode ser a alfa, a beta, e muito fina ainda a delta. Mas as fibras C são amielínicas. Essas fibras amielínicas é que vão dar a neuropatia de fibra fina, não acomete as fibras grossas. Então, nós podemos dividir essas fibras largas e fibras grossas. As fibras largas, sensitivas, vão dar, como a propriocepção que vai estar alterada, vai dar alterações proprioceptivas. O paciente não sabe a noção de posição do segmento, ele tem uma aparestesia, ou uma apatestesia, ele não sente a vibração, a palestesia, ele não acerta o calcanhar, joelho, tem reflexo abolítico, sinal de rombo, a marcha etalonante, ele pisa primeiro sobre o calcanhar, e nos membros superiores, como não sabe a posição dos dedos da mão, ele, quando estica as mãos, parece que faz uma tetose, é a pseudotetose. Então, essas são as poliopatia de fibras largas. Quais são elas? Mais comuns. Pós-diftéria, ainda se vê no Brasil. HIV, hoje mais rara. Vitamina B6, é dolorosa, mas é mais de fibra larga. Diabetes pode dar. É um quadro muito grave da neuropatia diabética, e esse quadro pode neuropatia de fibra larga, como se fosse um TAGS. A cisplatina, e aqui no Brasil não tem ainda, mas no Maranhão já teve, na África tem muito indivíduo que consome a caçava, a mandioca, que tem um veneno, mandioca africana, e que o paciente só se alimenta disso e vai ter uma neuropatia chamada táxica tropical, que além de lesar as fibras largas, dando ataxia, vai dar também uma atrofia do nervo óptico. Fibras finas. As fibras finas é um must hoje em dia. É muito citado, que raramente o diagnóstico é feito. Esses pacientes vão primeiro ao ortopedista, acha que é coluna vertebral, não encontrando nada, vão para o angiologista acha que é psicológico, manda para o psiquiatra, mas não, esse paciente tem dor, dormência, ardência, queimação, frieza, pontada, fisgada, e às vezes o exame neurológico é normal, às vezes restringe-se a fibra fina a uma anestesia dolorosa e térmica na ponta dos dedos dos pés. Então, o médico examinando, às vezes não, mas trata-se de polioneuropatia de fibra fina. Isso aqui é para mostrar a vocês o que é mais usado hoje em dia para diagnosticar com certeza, que é a biópsia de pele. Você vê que nessa epiderme aqui não tem fibras, não tem fibras nervosas, fibras amielínicas. Então, essa é o tipo de polioneuropatia de fibra fina. E as fibras finas, então, podem dar uma anestesia dolorosa térmica bem na ponta dos pés, pode acender, dando essa alteração aqui, ou pode dar uma alteração da coloração da pele, com hipotermia. Nem sempre se encontra. O diagnóstico de fibra fina não é fácil, tem critérios. Qual é? Sinais, hipoestesia dolorosa ou térmica, ou alodínia, ou hiperemesia, com distribuição de comprimento dependente. Ou então, não comprimento dependente, eles vão estar no gânglio. A poliganglioneuropatia de fibra fina é muito difícil de diagnóstico. Alguns casos de
doença reumática, fibromialgia, nada mais são do que polioneuropatia de fibra fina, confirmado por biópsia de pele. E nós vamos ver a redução de densidade de fibras benignas em biópsia de pele. Esses são os critérios mais novos para diagnosticar fibra fina. Vejam bem, a neuropatia de fibra fina é aquela que dá mais dor, aqui uma escala de dor. Então, vamos vendo aqui, fibra fina, fibra grossa, neuropatia multifocal e outras. Fibra fina é que dá mais dor, e dor, às vezes, difícil tratamento. Quais são as causas de polioneuropatia de fibra fina? Mais frequente é o diabetes e intolerância à glicose. O diabetes é curioso, que a intolerância à glicose dá mais uma polioneuropatia de fibra fina. Já o diabetes dá mais uma polioneuropatia de fibra grossa. Então, aqui vocês estão vendo a microscopia eletrônica do nervo. Isso aqui é uma fibra amelínica, aqui uma fibra amelínica, e vejam bem aqui, aqui não tem fibra, porque a fibra ela desapareceu. Então, nós temos aqui uns pequenos grânulos, que são as bolsas de Rattke. Essas bolsas são bolsas vazias, porque não tem mais fibra fina. Mas não precisa fazer microscopia eletrônica. A biópsia de pele já hoje é mandatória. A síndrome metabólica, essa é a grande causa. A síndrome metabólica, no último congresso americano, no último, nossos 4, 5 anos atrás, depois da pandemia, não fiz mais nenhum, a síndrome metabólica, ela, principalmente a hipertrigliceridemia, é uma das causas de polioneuropatia. Eu tenho um caso, mas se nós procurar, vamos encontrar mais. A amiloidose, começa com fibra fina, síndrome de Sjögren pode dar só fibra fina. Essas duas viroses, a hanseníase, não é que ela é polioneuropatia, a hanseníase é uma mononeuropatia múltipla, que devido à confluência, parece uma polioneuropatia. Então, também parece uma neuropatia de fibra fina. As vasculites também podem ser assim. Algumas tóxicas finalmente idiopáticas. As idiopáticas, eu consigo saber, 30% eu consigo detectar a causa através de exame de DNA. Mas os outros não se conseguem, talvez daqui a alguns anos podemos. Mas se a lesão está situada no gânglio, vejam bem aqui, o gânglio da raiz posterior. Só aqui nós temos as poliganglioneuropatias, que vão dar um quadro semelhante à lesão do cordão posterior da medula. Está aqui, ó. Então, até vai haver, com o tempo, vai haver uma esclerose desse cordão posterior da medula. O que vai dar? Ataxia de marcha, reflexos profundos abolidos, sintomas proximais e distais, e não é comprimento dependente, porque a lesão está no gânglio e não no nervo lá embaixo. Aqui vocês estão vendo o quadro clínico, que é o poligânglio, a lesão do gânglio, dormência, dor, ataxia, arreflexia, hipotonia e disautonomia. Antigamente, fazia-se muito diagnóstico de TABs, mas nós não tínhamos métodos de fazer o diagnóstico, métodos mais sofisticados. Hoje em dia, vemos que vários casos chamados TABs dorsalis nada mais era do que uma poligânglioneuropatia. Nós temos uma escala para ataxia de marcha. Por exemplo, a escala foi feita pelo Rubens, na Inglaterra, vivo ainda. 0, ausente, marcha normal. Leve, você manda o paciente andar com o pé na frente do outro e vê que ele está andando mal. Moderada, ele anda já balançando. Intensa, ele já pisa no calcanhar, talonante, aumenta a base de sustentação. Grave, tem que usar uma bengala, algum apoio. E mais grave, o paciente nem anda. E as poliganglioneuropatias, nós temos várias. A mais estudada é a paraneoplásica subaguda. Ele vem de repente e geralmente associada a um outro céu carcinoma. Tem outras neoplasias, mas essa é a mais frequente. Os anticorpos ajudam muito no diagnóstico. A síndrome de Sjögren, outra causa frequente. As tóxicas medicamentosas, já falamos sobre a vitamina B6. Idiopáticas, HIV, o Canvas. O Canvas, não vou falar que é muito rara, mas eu já tive uns 2 ou 3 casos de Canvas. Canvas significa cerebela, ataxia, neuropatia, e é uma alteração da nervo vestibular, a síndrome de Canvas hereditária. As disautonomias, quais são mais disautonomia? Hipotensão ortostática, muito frequente. Taquicardia, bradicardia, dificuldade de sudorese. Quais são? Diabetes, síndrome de Guillain-Barré na fase aguda, amiloidose, que é rica em disautonomia. Existe uma forma que só dá disautonomia, muito raro. Eu vi um caso só no Hospital Universitário Antônio Pedro. Só dá disautonomia, alguns consideram a variante da síndrome de Guillain-Barré. As hereditárias, existem hereditárias sensitivas autonômicas, as paraneoplásicas, a porfiria dá muita disautonomia, da doença de Chagas, que pode dar uma poliopatia sensível, mas dá os megas, e as medicamentosas, como os taxóides, a cisplatina e a vincristina,
drogas usadas no tratamento das neoplasias. Quais são as que dão mais dor? Diabetes. Hoje em dia, sabe-se que essa é a mais frequente, que dá mais dor. E é bem difícil de tratamento. Vamos ver no final, que há pouco tempo eu assisti uma palestra da Sociedade do Periférico falando na estimulação medular para tratar do difícil tratamento medicamentoso da neuropatia diabética. As vasculites dão muita dor. A síndrome de Guillain-Barré também, não esqueço da dor que está em 60% dos casos. A amiloidose, as tóxicas, HIV, idiopáticas e a doença de Fabry, que é rara, mas temos que desconfiar dela como paciente em crises dolorosas. Os nervos têm que ser palpados. E quais são os nervos palpáveis? Ulnar, auricular posterior, radial no punho, fibular na cabeça da fíbula e o fibular superficial no dorso do pé. Por quê? Porque tem doenças que dão hipertrofia. A hipertrofia de tronco nervoso é muito subjetiva. Eu posso achar e o outro não achar. Então, hoje, com o ultrassom, nós não temos mais dúvida se há hipertrofia ou não, nós temos a medida do diâmetro da fibra. Então, pelo ultrassom, eu sei que tem neuropatias que dão hipertrofia. Quais são elas? Hanseníase, é grande, que no Brasil ainda é frequente. Charcot-Marie tipo 1, é desminizante, também da hipertrofia. Amiloidose, essa doença de reflux, que é muito rara. Polioneuropatia inflamatória desminizante crônica, ela é desminizante e quando reminiza vai dando hipertrofia. A acromegalia, lógico, aumenta tudo, aumenta os nervos. E a neurofibromatose, são aquelas causas mais comuns de hipertrofia. Quanto à evolução, as polioneuropatias podem ser recidivantes, quer dizer, elas, antes do paciente ficar bem, ela volta. Isso que é recidivante. O paciente está com Guillain-Barré, está melhorando, piora de novo. Recorrente, o paciente, desculpa, é o contrário. Recidivante, o paciente fica bem semanas, meses ou anos, depois volta. É a forma de Guillain-Barré recidivante rara, 4 a 5%. Recorrente, aquelas pacientes, antes de ficar bem, ele piora. E progressiva, que a maioria das vezes, são aquelas que estão piorando pouco a pouco. As hereditárias, grande carro-chefe, é a doença Charcot-Marie. Como eu vejo doença Charcot-Marie? Muito frequente, muito frequente. Às vezes tem alterações típicas e às vezes não tem, mas é importante examinar os familiares, indagar os familiares, se tem alguém com família. Polioneuropatia amiloidótica, muito hereditária, penetrante. É raro encontrar uma família que tenha um só. Geralmente tem 2, 3 ou mais, e ela é penetrante com grande especificidade. A neuropatia excessiva autonômica, a porfiria, e tem outras mais raras. A doença Charcot-Marie tudo tem vários genes, mas esse aqui é o principal. 50% é desminizante com esse gene que já faz o exame há muito tempo para saber se é ele. O P0, a conexina, que é ligada ao X, e o EGR2. Tem aqui também, eu não coloquei aqui, a metofuscina, que é do Charcot-Marie axonal. Nós temos também Charcot-Marie desminizante, Charcot-Marie axonal. A prevalência é grande, é 40% das neuropatias hereditárias, fraqueza e atrofia distal, alterações sensitivas, pescado, escoliose, pode ser dominante, recessiva, ligada ao X, e pode ser desminizante ou axonal. A eletromiografia que vai dar essa característica desminizante axonal, apesar de pela clínica nós podemos saber também. Isso aqui foi um quadro que o Dr. Barron, quando veio aqui no Brasil, ele falou sobre isso. Quando você tem uma fraqueza simétrica, proximal e distal, e alterações sensitivas, pensar em síndrome de Guillain-Barré e polioneuropatia inflamatória desminizante crônica. Quando você tem uma fraqueza simétrica distal e alterações sensitivas, pensar em metabólicas, tóxicas hereditárias. Quando você tem uma fraqueza simétrica e alterações sensíveis, vasculite, infecciosa, HNPP. A fraqueza assimétrica distal, sem alterações sensitivas, neuropatia multifocal motora, doença motora. Eu não vou falar sobre isso. Fraqueza assimétrica com alterações sensíveis, polirradículopatia, só na raiz. Simétricas, distais sensitivas, sem fraqueza, aqui sim, metabólica, diabetes, tóxica, idiopáticas. E alterações proprioceptivas, eu falo, assimétricas, sem fraqueza, as poliganglioneuropatias. E, finalmente, as autonômicas. Isso é o que o Barron fez para classificar, para saber, para poder identificar melhor as polioneuropatias. Quais são os exames? A eletromiografia na Europa é complementar. O neurologista na Europa ele faz eletromiografia também, ao contrário da América do Norte e do Brasil. Aqui existe neurologista que só faz eletromiografia, não faz mais nada. Lá não, quem faz é o neurologista. Ele leva para outra sala, faz, porque é importante para dizer se é axonal, se é desminizante, se tem característica de Guillain-Barré ou se é de Pi. O exame de sangue, vou mostrar quais são os principais. A biópsia nervo superficial cada vez se faz menos.
porque através da genética nós podemos confirmar. Exames para o sistema nervoso autonômico, SHAPS, LEPS, que sabe que nós não temos aqui no Brasil, são exames muito sofisticados. A microscopia confocal, vamos ver no microscópio confocal, as fibras da mielínica no fundo de olho, e vamos dizer se é neuropatia de fibra fina. A biópsia de pele, muito usada para dar o diagnóstico de polineuropatia de fibra fina, não para dar o diagnóstico etiológico, apesar de, em alguns casos, nós estamos vendo produtos anormais dessa biópsia de pele. Exames de imagem, a ultrassonografia que entrou há pouco tempo e ajuda muito, ressonância magnética e, finalmente, o DNA. Eletroneuromiografia, vamos ver velocidade de condução nervosa, latência distal, onda F. É um exame que vai ver o nervo e aqui embaixo o músculo, para classificar a neuropatia. Então, é fundamental. Tem alguns que acham, por exemplo, aqui no Brasil, nos hospitais públicos, o paciente é diabético, alcoólatra, tem a neuropatia periférica, não vou pedir a eletromiografia, porque não temos exame suficiente para o povo brasileiro. Mas é importante fazer. Aqui você vê, por exemplo, um bloqueio de condução. Isso aqui faz um estímulo distal, olha essa onda, faz o proximal, a onda é menor, quer dizer, houve um bloqueio no nervo. Aqui nós estamos vendo outro bloqueio de condução, é dispersão temporal, potencial de ação motor, ó, ele vai pouco a pouco, isso também é característica da neuropatia desmineralizante. E aqui é uma desnervação no músculo, e mostra lesão axonal. Outro exame, microneurografia, ninguém faz quase. O QTST tem que ter uma aparelhagem especial e é muito subjetivo. O LEPS e o SHAPS são estimulações que se fazem com laser e com SHAPS e com o calor e vamos captar na calota craniana. E vamos ver se ela caminha bem o estímulo, para ver qual é o padrão de fibra fina. E, finalmente, a biópsia de pele. Agora, aqui, por exemplo, mostrando a você um PTST, o paciente dá um estímulo doloroso no pé e vai classificar se está sentindo ou não, então, um estímulo térmico. Aqui, vocês estão vendo o SHAPS, você dá um estímulo de calor e vai captar o córtex, essa onda aqui. Ó. Aqui é biópsia de pele, vejam bem aqui uma biópsia de pele normal, aqui são as fibras, ó. E aqui não tem fibra nenhuma, perdeu fibra. Então, isso ajuda muito, hoje em dia se conta. Aqui, microscopia confocal. Isso aqui é um indivíduo normal, aqui embaixo, ó, várias fibras, e aqui quase não tem fibra. Isso faz também ajuda a fazer o diagnóstico de polineuropatia de fibra fina. A ultrassonografia são fontes de vários nervos, o nervo mediano, o NAR, plexo braquial, aqui, são vários, e nós vamos fazer o diagnóstico de várias vezes, não diagnóstico etiológico, vamos ver se o nervo está hipertrofiado, se tem locais específicos. Por exemplo, vocês veem aqui, esse nós temos feito lá no fundão, vejam bem aqui. Aqui é o nervo periférico. Aqui, ó, a área, aquele aqui, ó, a área do nervo mediano. E aqui você vê aqui, ó, esse aqui é o corte longitudinal, que é o nervo mediano, e aqui pequenininho aqui as fibras. Isso aqui é o nervo mediano, veja, é normal. Aqui, ele aqui, ó, traçado, desculpa, esse aqui, ó, traçado aqui, traço aqui, e aqui o nervo mediano. Eu não faço, quem faz é a professora Rita, eu só ajudo ela para localizar os nervos. Aqui você vê, por exemplo, na hanseníase. Olha bem, o nervo está aqui, esse aqui é um corte longitudinal. A hipertrofia aqui, ó. E aqui você vê também a hipertrofia dele aqui, ó. Aqui nós temos um nervo normal, de repente ele hipertrofia. É um típico da hanseníase. Não dá o diagnóstico etiológico, mas ajuda muito ao nós fazermos o diagnóstico. Aqui a ressonância é mais usada para a parte proximal. Veja bem aqui uma hipertrofia dos troncos nervosos. Isso do paciente com CIDP. Aqui você vê um paciente todo plexo hipertrofiado, no caso de Charcot-Marie. E aqui vocês estão vendo outra doença, que é uma forma localizada do CIDP, uma hipertrofia em vários segmentos dos nervos. Então, a ressonância ajuda muito. Isso é um caso que nós vimos, um paciente que tinha CIDP e espessou tanto o nervo que deu uma compressão medular. Veja aqui a medula, e aqui é o nervo, tão espessado que comprimiu a medula. Vejam bem aqui, ó, várias raízes nervosas espessadas comprimiram a medula, dando uma lesão piramidal. Exame de sangue. Primeira intenção é aqueles comuns. Semia, função renal, CK, imunonephroforese, proteína. Segunda intenção, aí vamos começar com os anticorpos. Glicemia pós-prandial, diabetes, HIV, CMV, HTLV1, função tiroidiana, P12, ácido fólico,
homocisteína e principalmente o ácido metilmalônico, se a B12 está no limiar, não sempre faz desmalone, é muito caro e o SUS não paga. E nem alguns convênios não pagam. Então, pedimos, se a B12 tivesse entre 200% o normal, está em 210, 220, aí nós vamos pedir o ácido metilmalônico para ter certeza. O anticorpo antimag, naqueles casos de neuropatia desminimizante por imunoglobulina IgM, mais frequente em pessoas idosas, IgM, IgG, IgA, são as gamopatias monoclonais. Exame terceira intenção, os mais sofisticados, anticorpos anti-HU e outros também, que eu não coloquei, paraneoplásticos, antitransaminase, não esqueça a doença celíaca, não esqueça. Eu tenho 2 pacientes com polineuropatia que descobri ser intolerância ao glúten, fizeram a dieta do glúten e melhoraram. Sarcoidose, apesar desse exame não ser mais típico, mas tem que pensar em sarcoidose, piroglobulinemia, marcadores de vírus B e C, transtirretina para amiloidose, líquor está aumentado nas neuropatias desminizantes adquiridas, cintigrafia óssea em pacientes com suspeita de mieloma, que dão uma doença chamada POINS, que é quase sempre associada a mieloma. Biópsia neuromuscular está muito restrita hoje em dia, biópsia de pele e principalmente o DNA. Esse DNA é feito em neuropatia de fibra fina e para genes que dão dor, que são os NAV.17, o gene é SCNAC. E o gene, essas são as alterações encontradas nos canais de sódio, 1.7, 1.8 e 1.9. A biófilia, hoje em dia se faz muito pouco. Primeiro, na leponeurítica pura, porque se tem alterações de pele, não há necessidade. Amiloidose, às vezes a amiloidose faz biópsia de outras regiões, não pode também no nervo. Vasculite. Os nervos que estão fazendo biópsia, sural, tubular superficial, radial superficial, plano dorsal do lunar na mão, quando aparecia só do lunar, o nervo intermediário da coxa naquelas plexopatias com os queixos. Aqui são casos nossos de biópsia de nervo, aqui. Um caso de vasculite necrosante, necrosou a parede da raiz, vasculite pura. Aqui também é uma vasculite necrosante com necrose seminóide. Aqui é uma microvasculite, uma inflamação em volta do nervo, mais fácil de tratar. Aqui é outra microvasculite. Aqui vocês veem que a biópsia do nervo também serve para ver a progressão. Está progredindo ou não? Aqui, por exemplo, a degeneração axonal. Está progredindo. Então, isso aqui é corte semifino visto por uma coloração específica de azultolodina. Essa está progredindo aqui, tem uma degeneração axonal. Quando não tem degeneração axonal, está regenerando. Aqui, por exemplo, você vê uma isquemia. A isquemia do nervo aqui não tem quase nada e aqui tem fibra. Vejam aqui a mesma coisa. Aqui não tem quase nada e aqui tem fibra. Então, é uma doença isquêmica, geralmente uma vasculite, costuma dar mais essa alteração. Aqui você vê a hanseníase, só infiltração. Tem fibra nenhuma mais. E aqui, no coração específico, a gente vê o bacilo. O bacilo vem aqui, vários bacilos juntos. Aqui também, em outra coloração, você vê tecido conjuntivo em verde, muito grande. E aqui não se vê fibra nenhuma, perdeu todas as fibras nessa coloração. Aqui, só para mostrar a vocês, uma desmineralização. A mielina fica fina. Aqui, Se vocês viram um axônio normal, como esse aqui... Marcos, saiu sua apresentação. Saiu? Saiu sua apresentação, saiu. Está no final quase, eu vou mostrar. Só para terminar, não vamos falar sobre o tratamento, porque o tratamento são cuidados gerais. Trata-se a causa. Não vai falar como é que vai tratar. Quem tratar o diabetes, as vasculites, as infecciosas, as metabólicas, tóxicas. É mais difícil para nós tratar a dor. A dor nem sempre é fácil tratar. Então, a amitriptilina é usada, mas tem os efeitos colaterais. Hoje em dia, tem se optado em vários países do mundo para a associação da pregabalina com a duloxetina. Se não melhora, a gente pode apelar para os opioides. Ou então, a gente pode usar produtos locais, como a capsaicina. A capsaicina é derivada da pimenta, a gente manda passar nos pés. No início, dói muito, arde, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, aí depois começa a melhorar. Uma vez eu perguntei ao professor Thomas se ele usa capsaicina. Ele perguntou, para quê? Eu tiro uma dor e dou outra dor. Ou então nós temos aqueles PET de anestésicos que são muito usados hoje em dia também. A fisioterapia é usada mais naquelas motoras, esse tiro não tem razão de ser, e existe, só para terminar, uma sociedade de neuropatia periférica mundial, que cada ano temos uma reunião. Hoje em dia tem mais de quase 1.000 pessoas que frequentam essa reunião, um dia na Sociedade Americana, um dia na Sociedade Europeia.
E aqui vocês não estão vendo o slide, é para terminar, mostrando aqui os pais da neuropatia periférica. Asbury, nos Estados Unidos, morreu ano passado. Peter Dick ainda é vivo, mas não clinica mais. E o professor P.K. Thomas foi aquele único que eu conheci que fez tudo. Ele fazia via paciente, ele fazia eletromiografia, ele fazia biópsia, ele interpretava a biópsia e, além do mais, ele fazia experimental na hora do almoço. Então, esse foi completo. Os outros, nenhum é completo. E aqui, outra fotografia, Hamilton Barreira, que foi o pioneiro da neuropatia periférica em nosso meio, infelizmente, faleceu de câncer digestivo há 2 anos atrás. Muito obrigado, desculpe a apresentação final agora não ter mostrado os slides, mas estou disposto para as perguntas. Professor Marcos, muito obrigado, excelente apresentação, excelente, apesar dos problemas técnicos no chat, as pessoas já se manifestaram assim que os problemas técnicos não empanaram o brilhantismo da sua apresentação e penso que conseguiu abordar um caráter muito clínico de quem tem muita experiência com o tema. Falou em anamnese, falou em exame físico, em palpação de nervos, na importância disso no diagnóstico etiológico, em diversas doenças em vários territórios, atravessando várias especialidades, transformando um assunto muito complexo num assunto de uma forma aparentemente simples, só realmente com quem tem uma grande possibilidade, um grande senso de conseguir isso, de um grande professor. Agradeço muito ao professor Marco, repetindo, isso aqui é uma honra para nós estar recebendo ele aqui. Ele é um fundador de uma escola de neurologia, de uma pós-graduação que continua formando neurologistas espalhados pelos diversos pontos do país. E eu acho que nós ultrapassamos o tempo mesmo. Peço mais uma vez desculpas a todos pelos problemas técnicos e acho que teria tempo de uma pergunta ou outra. Uma pergunta que não quer calar, professor Marcos, seria a seguinte, que eu já vou adiantando. Covid e vacinas e a sua relação com neuropatias, polineuropatias e síndrome de Guillain-Barré. Qual seria a sua mensagem? Eu ia falar nisso, mas o tempo não deu. Eu fiz um estudo da Covid. Ainda não é ainda um estudo completo, porque temos que esperar acabar a pandemia, porque às vezes engana. Só para dar um exemplo. Nos Estados Unidos, em 1976, o estado da Califórnia foi obrigado a vacinar com a vacina contra a influenza. Aí surgiram muitos casos de Guillain-Barré, então acharam que a vacina dava. Mas alguns casos eram de mielite, outros eram estimulação para obter vantagem pelo governo, e anos depois, um estudo estatístico mais bem feito mostrou que não tinha relação nenhuma. Acima de Guillain-Barré começaram a aparecer casos esporádicos. Alguém falou, vi 2 casos, vi 3, vi 4, vi 5. Aí surgiu na Itália um estudo que mostrou que tinha aumentado. Aí um grande estudo inglês mostrou que em várias províncias da Inglaterra o número de Guillain-Barré caiu em relação ao ano antes da pandemia. Por quê? Porque os indivíduos ficavam em casa, não eram expostos aos germes que costumam provocar. Então, parece que não há. Já a vacinação, sabe-se que algumas vacinas podem cair. Tem surgido os casos de vacinação com Guillain-Barré. Eu mesmo já tive um caso de uma médica, mas eu não tenho certeza. Será uma coincidência? Será não uma coincidência? Eu, na época do HN1, lá no Hospital Dom Pedro, eu vi uns 4 ou 5 idosos, que eram mais frequentes, idosos com polineuropatia benigna que recuperaram. Mas a vacina, ainda é muito dúvida, a vacina pode estar Guillain-Barré. Tem regiões estatísticas, tem depois de algum tempo. Contra o ex-presidente Donald Trump. Até foi publicado na revista da Merge, esse trabalho que eu fiz sobre Guillain-Barré. Eu levantei todos os casos até junho do ano passado. Verifiquei e existem dúvidas. Muito obrigado. E no chat, as pessoas, eu vou aportuguesar, tem vários comentários, tá? O Gilberto Aloysio diz que as intercorrências tecnológicas no início da sessão não ofuscaram a excelência da apresentação do professor Marcos, ele agradece muito. A
doutora Zelina também se manifestando, aula maravilhosa. O Mário Jordano, ele teve que se ausentar. E parabéns novamente ao Cláudio Barbosa, Marcela Freitas, Ricardo Onofre, Maria Lúcia Santos, Rafael Breder, e a Regina Macedo levantou a mão. Vamos passar a palavra para ela. Regina, por favor. Regina, me ouve? Anderson, acho que precisa ligar o seu microfone, Regina. Bem, então, acho que não conseguimos, aí os problemas técnicos ainda persistem. Eu queria que Rosati, o professor Marcos... Só falar com você, eu agora, esse tema é tão importante que, no fundão, eu estou dando um curso que já está na metade, um pouco mais da metade, polineuropatia, só polineuropatias. Aí inclui todas essas que eu falei aqui, que é muito vasto, e não vou esgotar. Quem quiser em português já tem esse nosso livro, que não está mais em circulação, mas quem quiser eu posso mandar o PDF que eu tenho aqui, que cursa com todas essas que eu falei aqui, com mais minúcias. Logo, isso que interessa mais ao neurologista. Porque hoje em dia a neurologia é muito grande, então é difícil o indivíduo dominar todas as áreas. Então, por exemplo, quando eu tenho um caso difícil de epilepsia, eu mando para um neurologista que é especializado em epilepsia, e assim por diante. Então, é muito difícil o neurologista dominar todo o campo, é muito vasto. Eu sei que nós precisamos de gente clínico, que eu acho certo. Nos Estados Unidos tem 11 mil neurologistas, na Inglaterra tem 500. Por quê? Porque não vai direto para o neurologista. O clínico é o mais importante. O clínico. O neurologista vê depois. Isso é o que eu queria falar. Mas, professor Marcos, o senhor apresentou um apoiado de neurologia clínica, de quem realmente bota a mão no paciente. Isso aqui, para nós, é muito importante, né? Então, eu queria pedir que desse a mensagem final e depois vou passar a palavra para a Zelina para a gente encerrar a reunião. Acho que começamos com um probleminha técnico, mas que foi uma aula assim, espetacular, uma coisa realmente muito boa. Então, professor Marcos, por favor, queria que me mandasse uma mensagem final. Depois, me mandando esse PDF, eu vou divulgar, tá bom? Vou divulgar, com todo prazer. E eu queria uma mensagem final, então, em relação ao tema. A mensagem minha final, primeiro agradecendo vocês que me convidaram, é dizer que, apesar de ser um neurologista mais especializado em neuropatias periféricas, eu só fui fazer essa área depois de 20 anos de neurologia geral. Porque não adianta você fazer uma área específica sem fazer neurologia geral. Não adianta fazer neurologia geral sem ser clínico. Então, a minha mensagem, ela quer dizer que eu sempre fui a favor disso, apesar de eu viver mais na medicina privada do que no salário de professor, é que a medicina tem que ser pública. Não pode existir medicina híbrida. A medicina tem que ser pública. O indivíduo vai primeiro ao médico dele, da família, o médico que mora perto dele. E esse médico, sem ganhar menos ou mais do que o especialista, ele caminha o especialista, e se é um caso simples, que o clínico cuida, ele devolve ao clínico. Então, essa é a medicina que está sendo premiada todo ano pela Organização Mundial de Saúde. É a medicina do norte da Europa, a medicina da França, a medicina da Inglaterra. É a medicina que vê o paciente e não vê o médico. O médico é um coadjuvante nesse diagnóstico dos pacientes. Perfeito. Rosati? Sim, João. Sim. Eu queria agradecer ao professor Marco por essa excelente apresentação dele, foi muito boa, e também pela sua paciência e calma para esperar a resolução técnica. Isso foi muito importante para que essa aula fosse apresentada. Um bom dia para todos, uma boa semana. Obrigado. Eu passo a palavra, então, para a Zelina, para encerrarmos a reunião. Agradeço mais uma vez a presença de todos. A presença de vocês é o que faz a sobrevivência desse departamento de clínica médica da AMF. Agradeço
muito, muito de coração a todos vocês. Doutora Zelina, por favor. Obrigada, Rosati. Antes de tudo, parabenizar ao doutor Marcos, ao professor Marcos, é quase um plenário. Essa aula foi excelente. O professor Marcos, ele é possuidor de uma grande cultura médica, um conhecimento vasto em neurologia, todos nós sabemos disso. Ele conseguiu, nesse tempo, eu nem vou falar na questão técnica, porque isso aí pode acontecer a qualquer momento com qualquer um, e ele superou isso tudo, que já era esperado dele superar isso tudo. E a aula foi magnífica, conseguiu um assunto vasto, ele resumiu, deu um passeio, inclusive na clínica médica, foi excelente. Eu agradeço muito, a Associação Médica se sente muito honrada com a sua presença.